Vou falar um pouquinho sobre micro e pequenas empresas. Achei interessante e legal dividir esses números com vocês. Isso pode subsidiar futuras discussões sobre micro e pequenos negócios. Eu fiz um roteirozinho aqui, que é para eu não me perder, não me confundir, e aí dividir isso com vocês. Primeiro, né? As micro e pequenas empresas representam no Brasil 99,1% das empresas registradas. Isso são números do Sebrae, pesquisa do Sebrae. 99,1% são micro e pequenas empresas. Isso representa em números 12 milhões de negócios no Brasil. Dos quais, desses 12 milhões, 8,3 milhões são microempreendedores individuais. Eu chamo a atenção que esse número de MEIs e microempreendedores individuais são os registrados, né? Tem uma série gigante, né, imensa de profissionais, empresas, negócios que não estão devidamente registrados, né? Durante a pandemia, a gente teve, a Caixa registrou um número muito grande de pedidos, né? Vários ali eram invisíveis para o Estado. Acho que é importante a gente agora ter esses números, tá? Então, além disso, outro aspecto, né? Os pequenos negócios representam ou respondem por 52% dos empregos gerados pelas empresas no país. Mais de 50%, especificamente 52,2% dos empregos são gerados por micro e pequenas empresas e MEIs. Isso é um número muito significativo, muito importante, né? Outros números. Pelo menos 600 mil micro e pequenos empresários fecharam as portas e 9 milhões de funcionários foram demitidos em razão dos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. Isso foi pesquisa do Sebrae, levantado pela CNN, né? E são números de abril, maio, né? A gente está já em junho, no meio de junho, os números atuais devem ser maiores, né? Mas 9 milhões de desempregados, né? 30% dos empresários tiveram que buscar empréstimos para manter os seus negócios. Entretanto, o resultado ele não tem sido muito positivo, né? 29,5% destes empreendedores ainda aguardam uma resposta das instituições financeiras e 59% simplesmente tiveram seus pedidos negados, né? Quase 60% tiveram seus pedidos negados. Foram os diversos motivos, mas principalmente a gente tem uma ausência de garantias reais, ponto, né? O outro grande motivo é a inadimplência, que já existe, dificuldade financeira. Então a gente tem a inadimplência como outro grande motivo disso, a ausência de garantia e a inadimplência. Além da gente ter esse número grande de empresas que pediram empréstimos e foram negados, a gente tem ainda um outro número, né? 55% dos micro e pequenos empresários terão que pedir empréstimo para manter os seus negócios funcionando, isso sem gerar demissão, né? Aí a gente tem um grande impacto da pandemia no âmbito das micro e pequenas empresas, né? E a culpa é do vírus, a culpa da pandemia, do vírus, do ser humano que invadiu o espaço dos animais, né? A culpa também, eu imagino, seja um dos gestores que não se prepararam para isso, né? E aí você vê a necessidade de você ter uma política de gestão de riscos, né? Gerenciar esses riscos, né? Ter uma economia, ter um plano B, C, além do plano A. Isso leva a gente a importantes e grandes reflexões. Outros números ainda do impacto da pandemia nas organizações. 10,1 milhões de empresas pararam de funcionar durante a pandemia, sendo que 2,1 milhões de empresas por decisão da empresa, enquanto a gente teve paralisação de 8 milhões de companhias por determinação do governo. São empresas onde os serviços não são essenciais, né? Empresas, e aí tem um número aqui médio do Sebrae, as empresas elas podem ficar em média 23 dias fechadas, né? E ainda assim ter capital para pagar as contas. Mas isso é uma média, tem empresa que não pode ficar nem 2 dias, nem um dia fechado, porque está vendendo o almoço para pagar a janta, né? E tem empresas que ficam
muito mais. Eu cito o caso do Magazine Luiza, que não é uma micro, uma pequena empresa, né? Mas a proprietária ela já falou que ela aguenta ficar 6 meses, um ano de portas fechadas sem demitir ninguém, tá? Outros números, né? Em 2020 o Brasil deve atingir o maior patamar de empreendedores iniciais dos últimos 20 anos. Isso também é um reflexo do baixo número de vagas de trabalho e demissões, porque aí não tem postos de trabalho e as pessoas vão empreender, né? Com aproximadamente 25% da população adulta envolvida na abertura de um novo negócio, ou com negócios na média, com 3,3 anos e meio de atividades, né? Lembrando que, além do viés criativo do brasileiro, de querer ser dono do seu próprio negócio, empresário, tem também essa dificuldade na economia e na geração de novos empregos, que diminui a oferta e faz com que as pessoas tentem migrar para o negócio próprio. Tem uma informação que é interessante, assim, que o governo federal brasileiro tem direcionado seus esforços para que o Brasil entre na OCDE, né? Que é o grupo lá de países ricos e desenvolvidos, né? Isso permite que nós possamos comparar alguns números do Brasil com a OCDE. E eu tenho algumas comparações aqui das micro e pequenas empresas do Brasil com as micro e pequenas empresas do CDE. Vou dividir isso com vocês, né? Bom, a eficiência produtiva de micro e pequenas empresas brasileiras equivale a somente 10% da que é alcançada por negócios de grande porte no Brasil. Então a gente já perde aí para os negócios de grande porte já internamente, né? Taxa média chega ao patamar de 67% nas empresas, né? Diante da dificuldade de acesso ao crédito, né? Nos países membros da OCDE, a taxa média é de 67%. Enquanto no Brasil a taxa média é de 10% da produtividade, né? Nos países da OCDE a taxa média é de 67%. Existe aí um grande espaço para que nós devamos, né? Fazer um trabalho de melhoria da produtividade. Como é que a gente melhora a produtividade? Tem diversos caminhos, melhorando a qualificação, melhorando os processos, automatizando processos, modernizando processos, treinamento maior e melhor qualificação para os funcionários, simplificando processos. Isso permite com que tenhamos um aumento da produtividade. Isso depende tanto de investimento do empresário, quanto uma melhor qualificação, investimento das pessoas e também investimento dos governos na simplificação de processos. Não preciso nem dizer o quanto é difícil, o quanto é complicado abrir e fechar uma empresa, né? Mas a gente reconhecemos que tanto o governo federal, governos estaduais e prefeituras têm feito muito para melhorar isso, né? A realidade de 10, 20 anos atrás era muito pior do que a realidade hoje. Para discutir um tema importante como esse, a gestão dos micro e pequenos negócios nesse ambiente de crise, retomada da economia, pandemia, que a Laburu vai estar recebendo o presidente da Junta Comercial do Maranhão, o Sérgio Sombra. Sérgio Sombra, que é meu amigo, gente muito boa, economista, né, empresário, diretor do grupo Foto Sombra, né? E a gente vai falar sobre isso. Como a Junta Comercial do Maranhão contribui com o desenvolvimento dos micro e pequenos negócios, dos empreendedores no nosso estado. Tem 3 temas que o Sérgio vai abordar, né? Então a conversa dele vai ser baseada em 3 pilares, né? Como a Juscema vem trabalhando para simplificar o processo de abertura das empresas no nosso estado, né? Como a Junta Comercial também vem trabalhando para aumentar a formalização dos negócios. Acho que isso é uma parte muito importante, né? A cidade, a região, o estado precisa ter o maior número de negócios formalizados. Isso é um dos indicadores de desenvolvimento, né? E também o governo do estado reafirmando o seu compromisso com o empreendedorismo, né?
o que isso representa, que ações, que benefícios isso vai trazer. Então vai ser uma conversa muito rica, muito legal se você é da área de negócios, né? Aqui no estado do Maranhão, acho que é o estado do Maranhão como um todo, é importante você participar dessa live ali com as suas perguntas e vai ser bem dinâmico e vai ser muito legal ter você com a gente, tá? Bom, a gente vai estar lá, eu, o Sérgio, professor Pierre Januário e o Sérgio, e nós estaremos esperando vocês. De 18 até 19 horas nessa quarta-feira, dia 17. Hoje é 16, quarta-feira, dia 17. Grande abraço, gente. Um abraço, tchau.